Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos para mais um super pré-prova DC Aqueção. Você já sabe, né? As questões fresquinhas, cobradas na semana anterior, lá da sua prova do CEA. E olha que coisa incrível que nós já estamos em 134 edições desse pré-prova. E o mais louco disso é que esses pré-provas eles não existiam, até que eu os criei. É muito louco, né? 134 edições desde a primeira. Então, turma, senta por aí, fique bem tranquilo, bem tranquila. E agora nós vamos resolver as questões que eu separei para vocês nessa semana. Deixa eu lembrar, para quem está aqui pela primeira vez, o que é esse tal de pré-prova, né? Esse pré-prova, ele é um compilado de questões que foram cobradas na semana anterior lá da sua prova. Então, hoje, dia 8 de julho, na primeira semana de julho, tudo que aconteceu na prova, eu consolido e coloco tudo isso dentro da nossa plataforma para os nossos alunos do curso do CEA. Questões novinhas toda semana. Um pedaço disso eu separo e venho aqui para o YouTube para nós corrigirmos juntos. Simples assim. Se você quer receber em primeira mão o PDF dessas questões aqui, antes de vir aqui para essa aula, aqui embaixo na descrição desse vídeo eu estou colocando o link do meu canal do Telegram, onde você entra lá e recebe o PDF dessas questões. Beleza? Também tem o telefone do estagiário, se você quiser aqui, chamar ele, trocar uma ideia, qualquer dúvida dos cursos. Tem também outra inovação nossa, que são as aulas em áudio, lá no meu Spotify. Basta procurar pelo meu nome, Spotify, Deezer e outras plataformas. Além de aulas em áudio, também os podcasts, tudo bem? Tem o canal do YouTube que você está aqui nesse momento e tem também o meu Instagram. É tão legal quando a turma chega lá no Instagram e fala assim: Lucas, estou te seguindo pelo Instagram, hein? No Instagram, inclusive, que eu estou fazendo, além dos pré-provas aqui, estou fazendo diariamente uma live de carreira lá no Instagram, nesse momento, sempre às 19 horas, horário de Brasília. Então me siga lá para você assistir também essas lives. É muito conteúdo, fala sério, né? Bora começar, rapaziada, só se for agora e a gente inicia com questão de cálculo, né? Como são muitos pré-provas, eu costumo dizer isso, né? A gente já trouxe na prática todas as questões, né, que quero nas provas. Então a gente vai tentando trazer algumas mais recentes do que vem caindo, tá? Olha essa aqui, olha só. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha marca-texto. Aqui, tá? O estagiário fez um aporte único no valor de 400 mil em um plano de previdência complementar tipo VGBL, com regime de tributação exclusivo na fonte. Considerando uma rentabilidade de 6 ao ano, qual será o resgate líquido desse aporte? Bom, o que acontece é o seguinte, olha só, turma. Resgate, ou melhor, tributação exclusiva na fonte é a tabela regressiva. Por quê? Porque ela vai regredindo conforme o prazo e 100% do imposto de renda fica na fonte. Na tabela progressiva, que ela vai progredindo conforme a renda, fica 15% na fonte e o restante eu faço na declaração anual de ajuste, podendo chegar até 27,5%. Na regressiva, que o que importa é o tempo que eu fiquei lá, ele é 100% retido na fonte. A seguradora já pega todo o meu imposto de renda devido. Diferente, repito, da progressiva, onde eu deixo sempre 15% e o restante eu faço na declaração anual de ajuste, né? Então, essa é a diferença. Então, falou em tributação exclusiva na fonte, conforme eu já te expliquei, né? Eu tenho que fazer a tributação regressiva. Por que eu estou dizendo isso já? Se é regressiva e é por 15 anos, eu já estou na alíquota de 10% da tabela regressiva, né? Porque mais de 10 anos eu já pago 10%. Então, na prática, é o seguinte, tá? É 400 mil de aporte, ok? É por 15 anos. 15 anos. 6% ao ano de rentabilidade aqui, né? E peço qual que é o resgate. Lembrando, como se trata de um VGBL, o meu imposto de renda de 10%, ele vai incidir somente sobre a rentabilidade, somente sobre o lucro, tá bom? Se fosse um PGBL, incidiria sobre o valor total. Pega minha HP aqui. Aqui está a minha HP, então, né? Como você está vendo, a HP está com o beguinho ativado aqui, tá? Beguinho ativado. Vamos G
end, né, para tirar o begin, tá bom? Vamos colocar esses dados dentro do HP, tá? Limpando ela aqui, maravilha. 400 mil PV, ok? 15N, né? 15 períodos. 6% ao ano é o meu I. E puxo meu FV. 958.623. Beleza. Eu tenho que tirar 10% de imposto de renda. Porém, não é sobre o valor total, é sobre a rentabilidade. Então, desses 958 mil reais que é o montante, eu tenho que tirar, vou positivar aqui no CHS, tenho que tirar 400 mil, tá? 558 mil é o meu lucro. Sobre isso aqui incide imposto de renda, 10% menos, porque ele é um VGBL. 502 mil é o meu rendimento líquido, mais o meu aporte de 400 mil, 902.760,95. Tá bom? Ou seja, letra B de Brasil. Então, você tira o seu aporte, tira os 400 mil do montante total, calcula o imposto de renda somente sobre a rentabilidade, que é um VGBL, e depois inclui o aporte novo para descobrir o resgate líquido, tá? B de Brasil. 2. O estagiário está estudando análise de performance de fundo de investimento e decidiu calcular o índice Sharpe desse fundo. Deixa eu pegar aqui. O índice Sharpe do fundo. Gerido por um dos gestores. Para isso, ele anotou os seguintes dados, tá? Então, qual que é o índice Sharpe desse fundo especificamente, tá? Que é o que eu quero saber. Bom, o índice Sharpe, ele é calculado como o quê? O índice Sharpe é um índice de eficiência. Ou seja, quanto que eu dou de retorno para quantos pontos eu dou de retorno para cada um ponto de risco que eu assumo. É basicamente igual a um carro, né? Quantos quilômetros eu ando com 1 litro de gasolina? A ideia é essa. Então, o índice Sharpe vai ser o seguinte, tudo bem? Retorno do fundo menos ativo livre de risco dividido pelo desvio padrão desse fundo, desse ativo. Tá bom? Então, lembra, índice Sharpe utiliza o desvio padrão, não utiliza a beta. Então, isso aqui já pode tirar, né? O beta dele pode tirar, tudo bem? O quanto o Ibovespa rendeu, o desvio padrão do Ibovespa, não interessa, porque eu não utilizo média de mercado, né? O mercado eu vou utilizar lá quando estiver calculando o beta. Então, eu vou utilizar o ativo livre de risco que está aqui, ok? Deixa eu botar aqui, então, em vermelho, tudo que você vai utilizar de fato para esse cálculo, tudo bem? Você vai usar retorno do fundo menos ativo livre de risco dividido pelo desvio padrão. Simples assim. Então, qual que é o retorno do fundo? 21. Menos o ativo livre de risco, né? Selic, 6. Desvio padrão, 14. Ou seja, se eu tirar tudo isso aqui, o que vai ser? 21 menos 6 dividido por 14. Então, o meu cálculo é 21 menos 6 dividido por 14. Ou seja, 15 dividido por 14. Simples assim, tá? 21 é quanto ele deu de retorno. O ativo livre de risco está dando 6, ou seja, ele tem um prêmio de risco de 15, né? Dividido pelo seu próprio desvio padrão. Ok? Então, 15 dividido por 14. Deixa eu trazer a minha HP para cá, então, ok? Para a gente calcular. Então, direto aqui, né? 15 enter 14 divide 1.07. Ou seja, eu entrego 1.07 de retorno para cada um ponto de risco, tá? Então, é 21 enter, 15 menos, ok? 21 enter do fundo, né? Quanto que ele está dando de retorno? 6 menos, eu tenho os 15. Ok? Então, 15 dividido por 14, 1.07. Letra A de amor é a resposta para você. Muito amor para você. O que quer dizer isso, né, gente? Deixa eu falar um pouquinho sobre, para você entender isso. Quer dizer o seguinte, para cada um de risco que esse fundo está tomando, ele entrega 1.07 de retorno. Ou seja, é um carro que ele gasta 1 litro de combustível e anda 1.07. Então, logicamente, se ao invés de 1.07 meu índice Sharpe fosse 4.07, quer dizer que
esse fundo é muito mais eficiente, é melhor, tá bom? Então, resposta A de amor é a resposta para você. 3. O estagiário está estudando os diferentes tipos de títulos do Tesouro norte-americano para compreender como os investidores podem utilizar esses papéis em diferentes cenários econômicos, principalmente em períodos de alta inflacionária, ou que desejam investir em títulos de curto prazo sem pagamentos de cupom. Então, analise as afirmações abaixo, tá? Deixa eu pegar aqui um verde. Destaca texto, bora. Os T-bills, lembra do T-bill? Lembra do Bill Clinton? Bill Clinton, né? Que deu uma rapidinha. T-bill é um título curto. É um título curto. De curto prazo, até um ano. Emitido pelo Tesouro Americano. Não paga cupom, ele tá certo. Ele é tipo uma LTN, tudo bem? Ops, uma LTN. E são adquiridos com deságio. É igual uma LTN. Você paga menos para receber lá no futuro. Sendo uma opção para investidores que preferem título do zero cupom. Perfeito. T-bill é muito curtinho, não tem cupom por isso, porque ele é muito curtinho. Compra com deságio, ou seja, desconto abaixo do que ele vale. Então você paga aqui para ganhar aqui, tá bom? Bora. Os TIPS, Treasury Inflation Protected Securities, são títulos norte-americanos que protegem o investidor da inflação, pois seu principal é ajustado de acordo com o índice de preço ao consumidor, né? CPI, tá certo? Isso aqui é como se fosse uma NTNB. Uma NTNB no Brasil atualiza pelo IPCA. Os TIPS nos Estados Unidos atualizam pelo CPI, que é o IPCA dos caras lá, como se fosse, né? Então ele tem sim o seu principal ajustado. Os TIPS, eles trazem proteção contra a inflação, tá? 3. Os T-Notes são títulos de longo prazo, perfeito. Ó, notes, longo prazo, até 10 anos, né? Então pode ser considerado um longo prazo. Depois deles são os T-Bonds, né? E representam a melhor opção para investidores que desejam proteger sua carteira contra cenários de inflação. Aqui não. Por quê? Porque ele não atualiza pela inflação. E se ele não atualiza pela inflação, não quer dizer que ele vai ser maior que a inflação. Tá? Então está fora por isso. Então, notes, lembra de nota da escola, né? É até 10 anos, até nota 10, uma nota da escola, até 10 anos. Mas ele não atualiza pela inflação, esse é o problema, por isso que está errado essa questão. 1 e 2, somente letra B de Brasil é a resposta. Bora lá, rapaziada, bora. 4. O estagiário está acompanhando um cliente que precisa pagar um tributo no valor de 15,190. Deixa eu pegar de novo minha destaca-texto aqui. Bom, vamos lá. 15,190. E recebeu a opção de parcelar em 3 vezes, sendo a primeira parcela no ato, então a gente tem que estar com o beguinho ligado na calculadora, tá? E as demais em 30 a 60 dias. Sem acréscimos explícitos. Entretanto, o cliente também tem a opção de pagamento à vista, com um desconto de 10% sobre o valor total do imposto. Então, qual é a taxa de juros embutida no parcelamento? Bom, isso aqui é o famoso, né, parcelamento sem juros, mas dá desconto à vista. O que ele quer dizer com isso? Presta atenção, isso é uma questão clássica, tá? Em geral, inclusive aqui cai sobre o IPVA, tá? Falando assim. Olha só, 15,190. Você pode pagar em 3 vezes sem juros. Caramba, que maravilha! Eu posso pagar sem juros? Pode. Ou você pode pagar à vista, né, em uma vez só, com 10% off. Ou seja, o preço, galera, não é 15,190. O preço é o preço à vista. Porque se eu consigo comprar esse, ou pagar esse tributo com 10% a menos, esse é o valor dele de verdade. Deixa eu te explicar. Olha só, deixa eu pegar minha HP aqui. Tá aqui minha HP. Olha só, tá? Vamos lá. 15,190, eu posso pagar isso em 3 vezes. 3 divide. Ou seja, eu posso pagar isso em 3 vezes, né? Uma entrada mais 2 de 5.063,33, ok? Que logicamente, né? Se eu for somar essas 3 parcelas, eu vou chegar exatamente no valor dos 15.190. Então, Lucas, pô, não tem juros, cara. Não tem juros. Calma. Porque esse mesmo bem, esse mesmo tributo, esse mesmo pagamento, ele pode ser pago em uma vez com 10% menos. Ou seja, na verdade,
esse bem, essa geladeira, esse tributo, essa compra, vale, na verdade, 13.671. Esse é o preço verdadeiro desse bem. Esse é o preço verdadeiro desse tributo, desse financiamento. 13.671. Então, o que acontece? E vou botar aqui, ó, zerar tudo e GBegin, tá? Porque são prestações antecipadas. Paga ali, parcela, ó, uma no ato e as demais em 30/60, ou seja, com entrada, prestações antecipadas, tá? Beleza. Então, o que eu vou falar para HP? HP, olha só, 13.671 CHS PV 5.063,33, tá? PMT 3N qual o I 11,55. Conseguiu entender? Então tem juros embutido nessa parada, sim. Por que tem juros embutido? Porque, olha, o preço do ativo, da geladeira, do tributo, seja lá o que for, é 13.671. Não é 15.190 como está aqui. Ok? Mas, Lucas, não é 15.190. O preço é quanto você consegue pagar à vista. É isso que você tem que considerar. Tá bom? Então tem juros, sim. E agora, chegou a hora de pedir, por gentileza, para você deixar o joinha, o like, o legal aí nesse vídeo, custa nada, o estagiário fica bem feliz. Joinha, por favor, custa nada, tá bom? E eu quero fazer um convite bem especial para você. Já pensou se alguém te convidasse para você entrar para a família dessa pessoa? É justamente isso que eu quero te convidar. Para você entrar para minha família, para a família LS. Para ser para sempre meu aluno. Com uma única oportunidade que eu irei entregar para você no dia 14 de julho, às 20 horas. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link para você se inscrever nesse evento. O evento é gratuito. Que é o vitalício dos nossos cursos. De todos os cursos de certificações atuais e todos os outros que eu lançarei para o resto da vida. Você com um único investimento, uma única inscrição, você vai ter acesso para o resto da vida, para todos os cursos que eu lançarei e todos que eu já lancei. Por isso que é família. Aqui embaixo na descrição tem o link e eu te espero segunda-feira que vem, às 20 horas. Beleza? Clica aqui embaixo para não perder isso. É acesso vitalício para todos os cursos pro resto da vida. Todos que eu lançar, inclusive. Bora? Bora. 5. Duas pessoas... Eu tenho gostado de usar o destaca-texto aqui. Duas pessoas tiveram seus patrimônios bloqueados por ordem judicial, devido a envolvimento em atividades ilícitas. Lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, sei lá. Depois disso, uma terceira pessoa compareceu ao banco tentando movimentar seus valores que aparentemente poderiam estar relacionados aos bens bloqueados das duas outras pessoas. Ou seja, A e B tiveram seus bens bloqueados. Caiu na semana passada. C quer movimentar os seus bens, que não são dessas pessoas A e B, mas aparentemente estão relacionados. Diante dessa situação, o estagiário foi lá e perguntou para o seu supervisor: cara, bloqueio ou não automaticamente esses valores? O que isso tem a ver? Tem a ver com o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o órgão central de investigação, de centralização das informações, da prevenção, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Esse órgão central chamado COAF recebe todas as denúncias, todas as informações, todas as suspeitas, consolida, junto com a justiça faz os bloqueios dos bens eventualmente. Então, a instituição financeira é uma das pessoas que alimenta o COAF. Instituição financeira, Banco Central, a Agência Brasileira de Inteligência, Receita Federal, SUSEP, CVM, todo mundo envia informações para o COAF. Ele centraliza e fala assim, aqui é suspeito. Não é o banco que diz que é para bloquear ou não. O banco não é o executor disso. O banco só cumpre ordens. Então, o que o banco deveria fazer? Vamos ver aqui, de baixo para cima. Deve bloquear parcialmente os valores até que o COAF se manifeste. Eu não posso bloquear nem parcialmente nem tudo. Tá? Deve liberar a movimentação sem qualquer análise, pois não existe vínculo. Cara, o banco, ele na verdade está sempre analisando as operações para enviar para o COAF se for suspeita. A.
Deve bloquear imediatamente. O banco não tem esse poder para bloquear. Sobra a B. O que o banco deve fazer? Não deve bloquear automaticamente, porque eles não têm esse poder, mas deve analisar a operação, comunicar ao COAF se for suspeito e seguir eventuais ordens judiciais. Esse é o trabalho do banco. Envia para o COAF, se o COAF mandar, tu bloqueia. 6. O estagiário está ajudando, estagiário está ajudando no setor de compliance de uma instituição financeira e recebeu a tarefa de entender como devem ser feitos os testes periódicos de aderência às normas internas dos colaboradores. Ele ficou a dúvida sobre como esses testes devem ser realizados. Então, o que acontece é o seguinte, tá? Uma instituição financeira deve seguir regras de compliance, ou seja, regras internas de segurança, regras internas de procedimentos, regras internas de como executar as operações. Inclusive, recentemente, né, 2 semanas atrás, talvez, teve o caso da invasão e das contas dos bancos, né? O Banco Central, bilhões desviados, e se foi ver que um funcionário acabou dando acesso lá aos bandidos, né? Então, o ponto é o seguinte, uma instituição ela tem que fazer testes periódicos de aderência às normas de segurança. Tem que ser feito. E o que a questão trouxe? Esses testes têm que ser somente presencial ou podem também ser testes, eventualmente, de forma remota. Aí pensa comigo, a realidade de hoje, vários bancos têm, inclusive, né, um trabalho híbrido, trabalho home office. Será que é só presencial aqui na casa do colaborador? Não, né, gente? Então, esses testes, eles podem ser tanto presencial ou de forma remota, desde que tenha os registros adequados. Tá bom? Então, hoje, principalmente, uma realidade, por isso que eu acabei de falar, né? Não tem essa de reconhecimento digital, não tem essa que tem que ser só presença física, então pode ser esses testes presenciais ou remotos. Tá bom? Bora lá. 7. O estagiário está estudando o código de distribuição da Ambima para entender como aplicar corretamente o processo de suitability na venda dos produtos de investimentos para clientes da instituição. Durante os estudos, ele encontrou a etapa que é necessário identificar a situação financeira do cliente. A qual entre os pontos inclui. Bom, deixa eu ir por partes aqui para você não se perder na minha explicação. Olha só. O que é suitability? Suitability é adequação. Ou seja, adequar um produto àquilo que o cliente está buscando. Para fazer um bom suitability, que é adequar o produto de acordo com o que o cliente busca, eu preciso, entre outras ferramentas, fazer a ferramenta do API, Análise Perfil do Investidor. Porque aqui com o API, eu sei o perfil dele para ver se eu vou entregar algo mais adequado para esse perfil. E com o processo todo de suitability, que envolve inclusive o API, eu consigo entender o que ele busca com esse recurso, qual é o objetivo dele, para quanto tempo ele precisa e colocar produtos adequados a você. Porque pensa comigo o seguinte, tá? Se eu chegar para você e falar assim, olha, me indica um filme aí, você sai me indicando um filme de guerra. Para você é muito bom. Mas você não fez a mínima pergunta para mim. Então não é adequado para mim. Talvez eu odeie guerra. Vai saber. Em contrapartida, se eu te indicar romance, talvez você odeie romance. O suitability é isso. É entender o que você busca para indicar o melhor filme para você. Então, em finanças, o suitability é todo o processo que eu fazer para entregar a adequabilidade do investimento para você. Porque não adianta eu colocar um investimento em que você fica ultra mega milionário daqui a 10 anos, se você vai morrer daqui a 5, por exemplo. Não que a gente saiba quando vai morrer, mas nossa expectativa de vida seja. Tá com uma doença terminal, eventualmente. Ou se você quer levar sua filha para Disney ano que vem. Não adianta te botar num produto que não tem resgate. Tudo isso é suitability, tá? E dentro do suitability, eu tenho que identificar a situação financeira do cliente. E a questão trouxe quais pontos tem a ver com isso. Então vamos lá. O prazo que o cliente pretende permanecer no investimento. Isso não tem a ver com a situação financeira dele. Isso tem a ver com adequação de produto. Fora. Pula B. O perfil declarado de tolerância a risco. Perfil que faz parte do suitability não tem a ver com situação financeira. Só estou vendo o perfil. Não estou vendo se ele está superavitário ou não. Se ele tem dinheiro faltando ou não. O último também não. Escolaridade profissional e histórico profissional tem a ver com o perfil. Então sobra o quê? Necessidade de liquidez futura do cliente. Isso é situação financeira.
Caramba, eu tenho grana hoje, mas eu preciso resgatar amanhã. Isso é a parte de situação financeira do cliente. Tá bom? Que tudo isso é suitability, mas a situação financeira é específica. 8. O estagiário ouviu um cliente dizer que queria investir em criptoativos. Por quê? Apenas porque foi o que mais subiu nos últimos 12 meses. Acreditando que isso garante bons retornos futuros, o estagiário ficou em dúvida sobre qual viés comportamental isso representa. Nesse caso, o cliente está sujeito a qual viés? Turma, olha só. Nos últimos 12 meses, ele olhou o gráfico. Aqui vai ficar feio, né? Vou fazer direitinho. Ele olhou o gráfico de Bitcoin, de criptoativo qualquer, e está subindo. No gráfico diz isso. Sempre que trouxer gráfico, eu estou falando de representatividade. Por quê? Porque gráfico representa algo. O gráfico representa algo. Então eu peguei histórico de 12 meses. É um bom tempo isso aqui. 12 meses. Lucas, mas não é disponibilidade? Disponibilidade é recente. Saiu no jornal, eu decido. Saiu numa notícia, eu decido. Isso é disponibilidade. Quando há 12 meses estou acompanhando, é representatividade. Tá bom? Bora para a próxima? Não, sabe por quê? Porque eu sempre explico todas as questões para você não ter dúvida. Excesso de confiança é quando eu faço excesso de operações. Eu confio demais em mim. E isso me dá mais custo de operação. Esse custo mata, inclusive, meu lucro. Excesso de operações. Viés da confirmação nem é um viés clássico, tá? Nem costuma aparecer. Mas viés da confirmação, psicologia financeira aqui, é quando eu busco informações / fatos para confirmar a minha tese. Então, poxa, eu gosto de tomar cerveja. Só vou buscar reportagens dizendo que cerveja faz bem à saúde. Olha aqui, tá escrito aqui, ó, um copo de cerveja pode fazer bem à saúde. Olha aqui, tá a manchete, cerveja ajuda a memória. Sei lá, tô inventando, tá? Ou seja, eu busco notícias que me confirmem a minha tese. E a última ilusão de controle é quando eu acho que quando eu entrar no ativo tal, o ativo vai subir. Eu acho que controlo o mercado. Ou ao contrário, tá? Então, respondi tudo como a gente sempre faz. Letra C de casa. Para finalizar, deixa o seu like, seu joinha, por favor, nesse vídeo. E também, vem comigo no dia 14 de julho. É um convite para você fazer parte da minha família. Vem para a família LS, vem comigo. Tenho certeza que você não irá se arrepender. No dia 14 eu explicarei tudo às 20 horas. Aqui embaixo, no link desse vídeo, na descrição desse vídeo, tem o link para você fazer parte do evento. É para você, uma vez entrar, nunca mais se preocupar em comprar cursos de educações financeiras. Porque todos que eu lançar serão seus. É isso mesmo. Te espero segunda-feira, às 20 horas, para você, para sempre, pertencer à minha família. Beijo, fui, tchau!